Olá, boa noite. Donald Trump confronta a decisão da Suprema Corte que derrubou o tarifaço e assina a ordem executiva com nova tarifa global de 10%. O governo brasileiro comemora a decisão da Justiça americana e diz que ela preserva a competitividade. Mercado reage bem com recorde na Bolsa e dólar a R$ 5,17, o menor valor desde maio de 2024. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já assinou a ordem executiva que cria uma tarifa global de 10%. A nova sobretaxa vai entrar em vigor na próxima terça-feira e valer por 5 meses. O texto isenta carne, laranja e minerais críticos. Mais cedo, Trump classificou como decepcionante a decisão da Suprema Corte americana que derrubou o tarifaço. A mais alta corte dos Estados Unidos derrubou o instrumento jurídico que dava base ao chamado tarifaço americano. Por 6 votos a 3, ficou decidido que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, de 1977, não autoriza um presidente a impor tarifas por conta própria, sem autorização do Congresso, como fez Donald Trump. Trump classificou a decisão como profundamente decepcionante. E disse que a Suprema Corte foi influenciada por interesses estrangeiros. Em uma coletiva de imprensa, o presidente americano também afirmou que vai utilizar outras prerrogativas e anunciou uma tarifa global de 10% sobre todos os produtos, com base em um conjunto de poderes comerciais do presidente. Trump disse ainda que vai determinar a abertura de investigações sobre práticas comerciais desleais, o que também pode resultar em novas tarifas. Na prática, Trump pretende substituir uma tarifa por outra a partir de um novo argumento jurídico. Mas a decisão da Suprema Corte pode levar milhares de empresas a pedirem a devolução do que já foi pago com base nos decretos anteriores. Seria um impacto bilionário nos cofres do governo americano, que já recolheu o equivalente a cerca de 900 bilhões de reais com as tarifas. A decisão da Suprema Corte faz com que os produtos importados, incluindo os produtos brasileiros, voltem a estar sujeitos apenas às tarifas que já existiam antes do tarifaço do Trump em 2025. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que a decisão da Justiça americana de suspender o tarifaço vai fortalecer a competitividade brasileira. Segundo ele, a medida também amplia a parceria comercial com os Estados Unidos. A Tainá Farfan traz os detalhes para a gente. Boa noite, Tainá. Boa noite, Cris, e a todos que acompanham a gente aqui na Record. Geraldo Alckmin disse que ainda é preciso cautela, mas que a decisão vai fortalecer a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Ele diz que ainda é preciso aguardar os desdobramentos jurídicos. Sobre a suspensão das tarifas não incluir aço e alumínio, Alckmin disse que a alíquota é igual para todos os países e que o aço brasileiro só perde competitividade para o que é produzido no mercado interno americano. Já os setores de armamento, máquinas agrícolas, motores, madeira e café solúvel serão beneficiados, segundo Geraldo Alckmin. O vice-presidente confirmou que está mantido o encontro entre Lula e Trump em março e que a futura conversa ganhou ainda mais força com a decisão de hoje. Eu questionei o presidente em exercício sobre o impacto da tarifa global de 10% anunciada hoje por Trump. Vamos ouvir a resposta. Os 10% global, como você mesmo disse, é global. Então é para todos. Nós não perdemos competitividade. Porque se é 10% geral, o que estava acontecendo é que o Brasil estava com uma tarifa de mais 40% que ninguém tinha. Esse é que era o problema. Aí você efetivamente perdia competitividade. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu um novo recorde e fechou acima dos 190 mil pontos pela primeira vez. Vamos conversar com o Rogério Guimarães ao vivo e tem as informações para a gente. Rogério, boa noite. A derrubada do tarifaço repercutiu nas bolsas pelo mundo todo, é claro.
Oi, Cris, isso mesmo. Boa noite para você, boa noite a todos. No embalo do exterior, o mercado brasileiro também reagiu bem à notícia dos Estados Unidos. No ambiente interno, os dados da queda do desemprego no Brasil também impulsionaram a Bolsa. O Ibovespa fechou esta sexta-feira aos 190.534 pontos, um marco histórico. Com isso, o dólar encerrou o dia em baixa de 0,98%, cotado a R$ 5,17, o menor valor desde maio de 2024. Com esse recorde da Bolsa, o volume de negócios em São Paulo ultrapassou os 36 bilhões de reais. Em Nova York, a Bolsa também fechou o dia em alta, bem como a maioria dos pregões na Europa. Cris. Rogério, obrigada pelas informações e pela participação. Boa noite para você. Agora vamos ao Rio de Janeiro, porque o Brasil fechou 2025 com um mercado de trabalho aquecido. O país registrou o menor índice de desemprego em 13 anos, segundo dados do IBGE. Quem vai contar melhor essa história para a gente é o Leonardo Ack. Olá, Léo, boa noite. Olá, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. O índice de desemprego no país ficou em 5,6 pontos percentuais, o menor da série histórica iniciada em 2012. Já o nível de ocupação foi de 59,1%. Agora, de acordo com o IBGE, as maiores taxas de desemprego foram registradas no Piauí, Bahia e Pernambuco. Já os menores índices de desemprego foram constatados no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Ao todo, 19 estados e o Distrito Federal fecharam o ano com a menor taxa anual de desocupação. Cris. Obrigada, Léo. Sempre ao vivo aqui no seu Jornal da Record, vamos agora a Brasília, porque o ex-banqueiro Daniel Vorcaro não vai mais comparecer à CPMI do INSS na próxima segunda-feira. Vamos entender direitinho o motivo dessa mudança com a Gabriela Milanese, direto de Brasília. Olá, Gabi, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, muito boa noite para quem nos acompanha. Pois é, Vorcaro decidiu que não vai mais comparecer à comissão depois que o atual relator, ministro André Mendonça, do Supremo, definiu que o ex-banqueiro não é obrigado a prestar depoimento aos parlamentares. Segundo a decisão do magistrado, a Constituição Federal garante a todo cidadão o direito de não produzir provas contra si mesmo. A CPMI, inclusive, já marcou o depoimento de outra pessoa para segunda-feira. Outra comissão, a de Assuntos Econômicos do Senado, ainda aguarda Vorcaro, mas na terça-feira. Só que não há confirmação. O que está certo é que se o ex-banqueiro decidir vir até Brasília, terá que embarcar em voo comercial ou em uma aeronave da Polícia Federal. André Mendonça proibiu que ele use um avião particular, alegando risco de fuga. E na mesma decisão, o ministro Mendonça também liberou o acesso da CPMI e do INSS a informações sigilosas do Banco Master e também de Daniel Vorcaro. Nessas informações existem dados fiscais, bancários e também telefônicos. Cris? Obrigada, linda Gabi. Bom final de semana para você. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime fechado na Papudinha, em Brasília. Ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado. No parecer enviado nesta sexta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, Paulo Gonet destacou que o laudo médico feito pela Polícia Federal mostrou que as doenças crônicas e comorbidades do ex-presidente estão sob controle clínico e medicamentoso e que não há justificativa legal nem médica para a concessão do benefício. Entidades representativas do serviço público divulgaram manifestações em apoio ao presidente da Unafisco Nacional. Kleber Cabral foi ouvido nesta sexta-feira pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes.
Kleber Cabral havia feito críticas à operação da Polícia Federal realizada no início da semana contra 4 servidores da Receita e do SERPRO, empresa que gerencia os dados do governo federal. Eles são suspeitos de vazar dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares. As defesas dos servidores não foram localizadas. O depoimento foi marcado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Em nota, a Receita Federal disse que não tolera desvios, especialmente relacionados a sigilo fiscal. E como é que vai ficar o tempo no final de semana? Olha, tem alerta de chuvas em partes das regiões Sul e Nordeste e também em Minas Gerais. Então vamos a Belo Horizonte com Vinícius Araújo, ele traz os detalhes para a gente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas vermelhos para o acumulado de chuva em partes de Santa Catarina e Paraná, incluindo a Grande Florianópolis e a região metropolitana de Curitiba, e também em áreas da Bahia e do Piauí. Nesses pontos, pode chover até mais de 100 milímetros por dia, o que aumenta os riscos de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Chuvas intensas, que podem vir acompanhadas de vento forte e raio, podem ocorrer em quase todo o Brasil, do Acre ao litoral do Rio de Janeiro, passando por quase todo o território do Mato Grosso, de Goiás e aqui de Minas Gerais. As temperaturas também devem cair, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Cris. Obrigada, Vinícius. Outra vez voltamos ao destaque internacional porque um novo ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação no Pacífico deixou 3 mortos. Segundo divulgado agora à noite por autoridades americanas, o barco estava em uma rota de tráfico de drogas. Desde setembro do ano passado, o exército americano já atacou mais de 30 embarcações no Caribe e no Pacífico, supostamente ligadas ao narcotráfico. E a guerra na Ucrânia chega ao 4º ano com um novo alerta sobre o número de vítimas civis. Desde o início da invasão russa, mais de 5.000 mulheres e meninas foram mortas no conflito. Imagens de uma guerra que já deixou quase 2 milhões de mortos e feridos dos 2 lados. Vítimas que muitas vezes não estão no campo de batalha. A Organização das Nações Unidas revelou que mais de 5.000 mulheres e meninas foram mortas no conflito e 14.000 ficaram feridas desde 2022. Mas a ONU estima que o número real seja ainda maior. O ano passado foi o mais letal da guerra, com o aumento de ataques contra áreas civis e o uso de armamento de longo alcance. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o novo encontro de paz deve ocorrer ainda esse mês, mas sem data definida. O impasse é a pressão de Moscou para que Kiev ceda parte do Donbás, no leste da Ucrânia, região industrial estratégica. Zelensky disse que as forças ucranianas liberaram 300 quilômetros quadrados de território na frente sul e garantiu que o país não está perdendo a guerra. No domingo, o conflito que começou com a invasão de tropas russas à Ucrânia completa 4 anos e sem previsão de trégua. Um novo bombardeio em Kharkiv, a 2ª maior cidade da Ucrânia, deixou 1 morto e 2 feridos. A gente lembra você que neste sábado o Jornal da Record vai ser um pouco mais cedo, às 7h15 da noite. Essa edição fica por aqui e você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, bom final de semana para você.